Bora falar agora sobre o Corinthians. Existe alguma chance de Memphis Depay aceitar a redução salarial? Vários setoristas do Corinthians têm afirmado que o Timão tenta convencer o Memphis a aceitar uma redução nos seus vencimentos para continuar no clube. Já quero deixar bem claro para todo torcedor corintiano, essa chance inexiste. O Corinthians nem vai propor algo nesse sentido, porque sabe que Memphis e seus representantes consideram a ideia absolutamente maluca. Imagina que você é contratado por uma empresa e em determinado momento essa empresa pede que você reduza os vencimentos, os bônus, é óbvio que você não vai aceitar. E o Corinthians pode, nesse momento, rescindir o contrato ou dispensá-lo. Nos dois casos, teria a obrigação de ressarcir o Memphis Depay com os vencimentos até o fim do vínculo. O contrato só se encerra em julho de 2026. Essa hipótese também está completamente descartada. Então, hoje, a possibilidade à disposição do presidente interino do Corinthians, o Osmar Stabile, é de torcer para que apareça uma proposta do exterior. Nesse caso, se o Memphis Depay concordar com a negociação, o Corinthians fica com 5 milhões de euros. Nicola, mas se o Memphis propor uma rescisão de contrato amigável, dá para dizer que o Corinthians também aceitaria, mas o Memphis é quem não quer rescindir o contrato sem ter outra proposta em mãos, até porque no Timão ele fatura 6 milhões de reais por mês. Já havia contado para vocês de forma exclusiva nesse domingo que no mês de agosto em especial será um enorme problema para o Corinthians deixar as contas em dia com o Memphis. É que além desse custo mensal de 6 milhões, o Timão também terá a obrigação de pagar 2 bônus previstos no primeiro ano de contrato. São 6 milhões e 300 mil pelo número de jogos, ele conseguiu atingir o limite máximo de prêmio, tem também a premiação por gols e assistências. Nesse momento, o Memphis tem direito a mais 4 milhões e 700 mil por 29 gols / assistências. Se ele marcar um gol ou der uma assistência na partida contra o Palmeiras, quarta-feira, no último jogo, durante esse período de primeiro ano de contrato, o Memphis, em vez de 4 milhões e 700 mil de bônus, com gols e assistências, pula para 6 milhões e 300 mil. Então o que é certo é que, nesse momento, o Corinthians tem um custo com o Memphis de 17 milhões de reais para o mês de agosto. Se ele fizer gol ou der assistência, esse custo passa para 18 milhões e 600 mil reais. A saideira sobre o Corinthians, 25 mil ingressos vendidos para quarta-feira. Tem Corinthians e Palmeiras, Neoquímica Arena, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão sondou nos últimos dias Anderson Talisca? Esse contato partiu do departamento de futebol em meio a uma série de notícias de que o Talisca conversa com clubes brasileiros. O meio-atacante brasileiro de 31 anos de idade tem contrato no Fenerbahçe somente até junho de 2026 e tem dado todos os sinais que, a partir daí, voltará ao futebol brasileiro. Isso significa que a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. O próprio Talisca admitiu em entrevista, de forma pública, que conversa com o Bahia por meio do Cadu Santoro, que é o diretor executivo de futebol do Grupo City. O Flamengo, contei para vocês de forma exclusiva, também sondou a situação do Anderson Talisca, até por indicação do Alexandro e do Danilo, 2 dos jogadores mais experientes do elenco e que vem no Anderson Talisca um baita acréscimo. O Flamengo, inclusive, se levar essa história adiante, deve tentar formalizar uma proposta para compra nesse momento. Não sei se o Fenerbahçe toparia fazer acordo. Já o Corinthians, sem capacidade financeira para grandes investimentos, monitora a situação do Talisca de olho na possibilidade de assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro do ano que vem, para ter o jogador sem custos a partir de julho. Vale a lembrança de que o Talisca ganha 3 milhões e meio de reais por mês na Turquia. Com a camisa do Fenerbahçe, onde ele chegou há um ano, foram, para falar a verdade, há 6 meses, né? Ele só jogou os 6 meses finais da temporada lá na Turquia, foram 23 jogos, 12 gols e 2 assistências, números como sempre muito bons. Hora de trazer notícia positiva no Corinthians. O programa Fiel Torcedor registrou 15 mil sócios torcedores a mais nos últimos dias. Esse crescimento tem tudo a ver com a implementação do reconhecimento facial da Neoquímica Arena. Você não deve estar entendendo nada, aí eu explico. Todos os times de futebol das séries A e B do Campeonato Brasileiro passaram a ter a necessidade de utilização do reconhecimento facial para entrada no estádio. E esse movimento, logo de cara, por exemplo, acabou com cerca de 3 mil ingressos que eram distribuídos de forma ou de cortesia para corintianos.
Isso significa que há mais ingressos à disposição de torcedores do Corinthians. Era uma das reivindicações do torcedor alvinegro. Pô, eu sou sócio torcedor e na hora de comprar ingresso nunca aparece a possibilidade, os ingressos já estão esgotados, quando o meu programa de sócios torcedores fica disponível. Com essa queda no número de cortesias, além da diminuição do número de pessoas que têm ido ao estádio, Corinthians e Cruzeiro, por exemplo, na última quarta-feira, o 0x0 registrou o menor público do Timão na temporada, foram só 31 mil pagantes. Tudo isso fez com que torcedores corintianos voltassem a aderir ao programa de sócios torcedores, garantindo esse aumento de 15 mil pessoas. A tendência é que o fiel torcedor se normalize em alguns dias, mas a Neoquímica Arena volte a ter ocupação superior a 40 mil pessoas, como aconteceu numa sequência de quase 40 jogos entre o fim da temporada passada e a temporada atual. Hora de falar sobre o Corinthians, que precisa de 2 milhões de reais para terminar a série de dispensas na base. Augusto Melo, enquanto presidente, contratou 87 jogadores para as categorias amadoras. Desses 87, 40 já foram dispensados. E a nova diretoria quer demitir mais 30. Só que esses 30 têm um custo de 2 milhões de reais para serem dispensados, porque tem contratos longos e salários altos. Pois bem, o Corinthians não tem esses 2 milhões de reais e procura interessados nos jogadores para conseguir as rescisões de forma gratuita. Só para você ter uma ideia sobre o escândalo que foi a base do Corinthians sob o comando do Augusto Melo, dá para dizer que apenas 17 dos 87 jogadores contratados têm alguma serventia e utilidade na visão da atual diretoria. Importante contar também que o Corinthians do Augusto Melo nem tinha campo para dar treino para tantos jogadores nas categorias de base, tamanho o inchaço dessas categorias menores. Houve momento em que o Corinthians precisou pedir campo da Portuguesa emprestado. Portuguesa e Corinthians dividem, tem centros de treinamentos um do lado do outro. Em alguns momentos o Corinthians utilizava campos da Portuguesa para poder dar treino para todos os jogadores das categorias de base. Vale a lembrança ainda daquela categoria sub-18 criada pelo Corinthians com a desculpa de que seria feita uma série de excursões pelo Brasil e exterior para dar visibilidade para atletas, para pensar nesses jogadores sendo vendidos. Pois bem, não houve nem sequer uma única excursão desse sub-18. Quero falar agora sobre Dorival Júnior. O técnico do Corinthians corre risco de demissão em caso de derrota para o Palmeiras na quarta-feira, jogo da Copa do Brasil, partida de ida das oitavas de final. A resposta é não. Dorival Júnior será demitido se eliminado para o Palmeiras daqui a 2 semanas. Jogo nessa quarta de ida, partida de volta na outra quarta-feira. A situação dele é ruim no Parque São Jorge. O atual presidente, Osmar Stabile, está longe de se encantar com o que faz o Dorival Júnior, mas ele descarta por completo dispensar o treinador alvinegro em caso de tropeço contra o Palmeiras. Ele vai preferir esperar o fim da eliminatória para tomar sua decisão. Até porque os 2 últimos resultados não foram brilhantes, mas também deixaram alguma boa impressão. O Corinthians empatou com o Cruzeiro dentro de casa, terminando a partida melhor e amassando, não vou dizer amassando, mas pressionando o Cruzeiro e criando as principais oportunidades de gol. Contra o Botafogo no sábado, Dorival escalou mal o time e o Corinthians foi amplamente dominado pelo Botafogo. Mas, no segundo tempo, com as mexidas do Dorival, o Corinthians voltou a melhorar e foi buscar o empate. Então, não dá para dizer que o Dorival está encantando, mas tem dado sinais de recuperação e precisa confirmar esses sinais na eliminatória contra o Palmeiras. Só para completar, é importante destacar que o jogo contra o Palmeiras na quarta-feira é em casa, no domingo, Fortaleza também em casa, Campeonato Brasileiro, e na quarta-feira seguinte, confronto contra o Palmeiras no Allianz Parque, valendo a classificação para as quartas de final. Timão que, sob o comando do Dorival, soma 16 jogos com 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, a eliminação na Sul-Americana e a 11ª colocação no Brasileiro jogam contra a continuidade de Dorival Júnior. Bora falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva. O Timão precisa de 200 milhões de reais até dezembro para ter dinheiro para pagar todas as suas contas na temporada de 2025. Esse cálculo foi feito pelo novo presidente, pelo presidente interino do Timão, Osmar Stabile. Como é que o Corinthians vai buscar 200 milhões de reais? Essa é a pergunta que tem sido feita por todos os dirigentes alvinegros nos últimos dias. Dá para contar que 50 milhões dessa grana virão de um adiantamento, graças ao contrato assinado com a Nike. Houve uma renovação em relação ao material esportivo e o Corinthians já tem 1/4 desses 200 milhões de reais. O Timão também pensou em antecipar receitas, mas
que eu consegui apurar é que o Augusto Melo, o presidente afastado do Timão, já havia antecipado todas as receitas com direitos de transmissão de 2026, uma péssima notícia pro Timão. A tendência é que o Corinthians precise de uma grande venda, como o Yuri Alberto não deve ser negociado, o Corinthians aguarda por propostas que possam chegar por Breno Bidon. Se viesse qualquer oferta pelo Memphis Depay, o Corinthians também aceitaria no ato, até para colocar um dinheiro em caixa e deixar de gastar cerca de 6 milhões de reais por mês entre salários, direitos de imagem, impostos e uma série de outros benefícios no contrato do atacante holandês. Só para completar, o Stabile também tem incentivado o pessoal do departamento de marketing a buscar novas receitas e o que chamou mais a atenção dos dirigentes do Corinthians que substituem o Augusto Melo era a total falta de planejamento em relação a gastos. Outra coisa importante que certamente vai ser alvo de muito debate nos próximos dias no Corinthians, a atual administração descobriu cerca de 40 milhões gastos por Augusto Melo sem qualquer nota fiscal ou comprovação. De onde como é que foram utilizados esses 40 milhões de reais? Estamos falando de muito dinheiro, estou em busca de mais informações para trazer detalhes para vocês. Combinado? Para fechar o vídeo, para falar sobre o Corinthians. E não bastasse a treta envolvendo Memphis Depay e Dorival Júnior, a chance de demissão do técnico, salários atrasados e agora há outro enorme problema. Jogadores do Corinthians têm abusado da noite. Essa é uma impressão / opinião de dirigentes corintianos. A nova cúpula alvinegra está bastante incomodada com o excesso de noitadas de alguns dos líderes do elenco. Vou citar dois, Memphis Depay e Carrilho. Ambos têm saído de balada com muita frequência. Essa informação já havia sido, inclusive, identificada por torcedores organizados, que passaram a informação para dirigentes do Corinthians. Na última semana, um caso que irritou bastante. Os atletas não têm ficado mais concentrados nos dias de jogos em São Paulo. Então, por exemplo, o Corinthians enfrentou o São Paulo no último sábado no Morumbi, e a apresentação do elenco aconteceu ao longo do próprio sábado. Pois bem, teve jogador que saiu de quinta para sexta e teve jogador que saiu de sexta para sábado, ou seja, voltou para casa nas primeiras horas do sábado, mesmo diante de um compromisso importante contra o São Paulo horas depois. Também por isso há a possibilidade de punição ou de saída de atletas para que essas baladas cessem de uma vez por todas. Clima bastante complicado e enorme dificuldade para o presidente Osmar Stabile, que ainda tem de lidar com a falta de dinheiro e busca de receitas pelo mercado da bola. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e mais uma dispensa na base. Agora de um filho de um dos ex-diretores de patrocinador master do Corinthians. Bora fazer você entender toda essa história. Entre as várias maluquices dos 87 contratados para a base, desde o início da era Augusto Melo, tinha um caso de um zagueiro que era filho do patrocinador master da Esportes da Sorte. O Corinthians tem a Esportes da Sorte como patrocinadora master e havia contratado o filho do CEO da empresa, o Danielzinho Trajano, zagueiro de 19 anos de idade que havia chegado em abril. Pois bem, depois de 3 meses ele foi dispensado, sem nunca nem sequer ter treinado com o time principal. Suas únicas apresentações se deram no time B, que é uma espécie de catadão do Corinthians que foi criado exatamente para tipos de negócios estranhos e escusos. A dispensa se dá depois que o Daniel Trajano, pai do zagueiro, deixou de ter um papel de destaque na Esportes da Sorte. Me parece algo conveniente. Só para completar em relação ao Corinthians e mais problemas. Na manhã dessa terça-feira, o GE trouxe a notícia de que Duílio Monteiro Alves usou mais de 80 mil reais em cartão corporativo para gastos pessoais enquanto presidente do Corinthians. Detalhe, esses 80 mil reais num período de menos de 40 dias. Entre as compras, cerveja, remédio para ereção, compras em um mercado que não existe e nunca existiu, além de 2 aparelhos para barbear no valor de 3 mil reais. Isso sem contar 3 flores acompanhadas de arranjo e uma série de outras coisas que não competem a um presidente gastando o cartão corporativo do Timão. André Sanches super ameaçado de ser expulso, o Duílio vai para o mesmo caminho e é o fim da renovação e transparência no Parque São Jorge. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.